É nosso convidado na edição da noite, Hugo Soares, do PSD. Muito boa noite, bem-vindo e obrigada por estar connosco. A AD venceu estas eleições, mas continua a depender de outros partidos para governar em tudo que seja preciso passar no Parlamento. Só o PS e o Chega é que têm os deputados que podem fazer essa diferença, seja via abstenção, seja como voto a favor. A AD vai procurar, Hugo Soares, um parceiro privilegiado ou vai ser medida a medida em função da matéria? Boa noite. Antes de mais cumprimentar os nossos telespectadores, eu diria que não está tudo na mesma. A AD, a coligação PSD-CDS, saiu reforçada do último ato eleitoral. Creio que os portugueses disseram de forma muito clara duas coisas. Uma primeira coisa é que a diferença para quem os portugueses escolheram para governar, para quem colocou em segundo e em terceiro lugar, creio que é execo, ainda não se sabe a esta altura quem ficará em segundo ou como terceira força política em Portugal, a diferença é muito, eu diria, acentuada. E aí a leitura é muito clara. Os portugueses reforçaram a confiança na AD. Hoje temos mais 31 deputados que têm o segundo e o terceiro lugar. Mais, a AD sozinha tem mais deputados do que toda a esquerda junta. E isso é uma mudança também nas condições de governabilidade. Eu creio que a AD vai continuar a governar como governou no último ano, olhando para as pessoas. E a minha convicção, a nossa convicção, é que se nós continuarmos a governar, a pensar naquilo que são os problemas reais das pessoas, na transformação da nossa sociedade para que cada um possa ter mais rendimentos, pagar menos impostos, ter no final do dia aquilo que importa, que é mais qualidade de vida, creio que nós temos condições de governabilidade, porque creio que as oposições perante este resultado, e creio que é assim também que a questão se deve colocar, do lado dos partidos da oposição, vão, evidentemente, ter que deixar a AD governar. Não tem maioria absoluta, precisa de 27, neste momento ainda faltam os tais 4, mas para já precisa de 27 deputados para conseguir passar no Parlamento aquilo que entender e por isso pergunto-lhe se PS ou Chega vai a AD escolher um deles ou privilegiar um deles para chegar a entendimentos sempre ou se vai fazer medida a medida? É a pergunta que lhe fiz. Ontem o Presidente do PSD teve ocasião até de repetir uma frase que ficou célebre, quando da vinda do Papa a Portugal, dizendo que nós vamos fazer o que fizemos sempre, dialogando com todos, todos, todos. E todos, todos, todos são mesmo todos. Nós vamos respeitar aquilo que foi a decisão dos portugueses. Os portugueses escolheram um Parlamento com uma composição diferente da anterior. Um Parlamento onde reforçaram e muito a AD. 85 mil votos. 85 mil votos, são 85 mil votos. Eu recordo que nós ganhamos a última eleição por 50 mil votos e agora ganhamos por mais de 168 mil votos, creio eu. Portanto, isto diz muito da grande diferença do resultado. E, em termos de mandatos, então, a diferença é exponencial. Nós temos mais 31 deputados do que têm os outros partidos que ficaram em segundo lugar empatados. Que não vale a pena nós olharmos para os resultados de forma diferente, não. Mas era esta a maioria maior que queriam? Este é um reforço maior da nossa legitimidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Era isto que ambicionavam quando pediam a maioria maior. E é sobretudo um reforço maior da legitimidade do Primeiro-Ministro como chefe de governo. Eu isso não tenho dúvida nenhuma e creio que ninguém tem. E foi essa a decisão dos portugueses. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, o que nós procuraremos é, evidentemente, naquilo que diz respeito às matérias que têm que passar no Parlamento, Sim. é que elas tenham condições com vista a melhorar a vida das pessoas, com vista ao seu objetivo, àquilo que as políticas públicas perseguem, de poder ter a adesão dos partidos da oposição, e do PS, uma vez uns, outras vezes outros, provavelmente. Poderá ter José Luís Carneiro à frente. Ainda esta noite ele disse que admite negociações com o PSD. Aqui na SIC Notícias já trocaram juras de amor. O Hugo Soares para José Luís Carneiro. Seria o seu parceiro de eleição, este secretário-geral? O PSD não deve ter preferência sobre aquele que deve ser o líder do Partido Socialista. Creio que o Partido Socialista vai entrar agora, vai entrar num período de reflexão. O Partido Socialista deve mesmo refletir sobre aquilo que foi a sua conduta no último ano. O Partido Socialista contribuiu de forma absolutamente gritante para a instabilidade política em Portugal. Em 11 meses o Partido Socialista derrubou o governo e já agora derrubou, como eu muitas vezes disse, em cumplicidade, em conluio com o Chega, e o resultado está agora à vista, mas creio que José Luís Carneiro é alguém que foi meu adversário em Braga, direto, foi cabeça de lista em Braga, Sim. Tenho com ele uma extraordinária relação de consideração e creio que pode, evidentemente, protagonizar uma nova fase do Partido Socialista que eu espero mais responsável e mais moderada. Acredita nisso? Eu creio que ele tem todas as condições para isso, venha ele a ser o escolhido pelo Partido Socialista. Agora,
Essa é uma escolha e uma decisão do Partido Socialista. Mas num contexto, Hugo Soares, em que o Chega cresce por descontentamento sobre os dois partidos que sempre governaram Portugal, acha que uma aproximação PSD-PS, das duas uma, é um sinal de maturidade, parece-lhe política, ou, por outro lado, um perigo, como defende, por exemplo, Pedro Nuno Santos, que essa aproximação e não uma oposição direta possa prejudicar a democracia? Qual é o seu ponto de vista? Bem, desde logo, uma primeira reflexão. Não me parece que o Chega tenha crescido à custa da AD, nem do descontentamento das pessoas com a AD. Vamos lá ver. Se a AD teve mais mandatos e mais votos, se o Partido Socialista, esse sim, reduziu drasticamente a sua representatividade parlamentar e o seu apoio popular, e o Chega cresceu, não me parece que tenha sido à custa do descontentamento com a governação que as pessoas votaram no Chega. E é uma reflexão que vale a pena fazer, porque se nós olharmos para o mapa de Portugal, onde, por exemplo, o PS tradicionalmente não tem tanta adesão popular, tanto apoio, tanta confiança a sul do país, o sul do país normalmente era pintado ou de vermelho ou de rosa, significa que é à custa do descontentamento com a esquerda em Portugal que o Chega cresceu. Vamos ser claros, porque olhamos para aquilo que é tradicionalmente o apoio popular do país em eleições, e é preciso dizer as coisas como elas são. O Chega cresceu à custa do Partido Socialista. Não foi à custa da AD. Dito isto, parece-me evidente que o Partido Socialista, como partido fundador da democracia, é um partido que tem especiais responsabilidades na estabilidade política. E o Chega, já agora deixe-me dizer-lhe, pode muito bem ser o segundo partido e a segunda força política em Portugal. Há até uma expectativa grande que isso possa vir a acontecer se compararmos os resultados da eleição no círculo fora da Europa e da Europa do último ano. É possível que o Chega venha a ficar em segundo nestas eleições. Eu vou usar uma expressão, mas que é uma expressão que eu creio que se pode aplicar. O Chega, com este resultado, tem que também demonstrar maturidade democrática. Está na altura do Chega. Está disponível para falar com o Chega. O não é não de Luís Montenegro é para uma solução governativa? O não é não é o mesmo que era há um ano atrás. Se há uma coisa que este primeiro-ministro habituou o país é que é de palavra. Ele disse não é não ao Chega há um ano, disse não é agora, disse que só governava se ganhasse eleições e queria, nestas eleições, colocar a sufrágio a sua liderança e o seu governo. E isso aconteceu. Para integrar o Chega no governo. Como é evidente, ou uma coligação de apoio de incidência parlamentar. Isso exclui a possibilidade de nós conversarmos com o Chega, conversarmos com o Partido Socialista, com a Iniciativa Liberal ou com o LIVRE? Claro que não. Isso aconteceu nesta legislatura também. O que é que aconteceu mais vezes nesta legislatura? Como eu tantas vezes tive ocasião de dizer, o PS e o Chega conversavam mais entre eles do que com quem governava. E conversaram tanto que se juntaram os dois para derrubar o governo. Integrar e agora empataram no resultado das eleições. Num governo da AD seria visto como um espião ou um agente duplo, é isso? Não, integrar um ministro do Chega no governo significaria que o primeiro-ministro não tinha palavra. Significaria que o não é não, afinal é um sim é sim quando dá jeito. Mas estes Estamos habituados a que não seja assim. Fazem a AD refletir sobre essa barreira, Hugo Soares? O Chega apareceu há 6 anos, é praticamente a segunda força política, é eleito precisamente pelos mesmos portugueses, ou tão portugueses como os que votam na AD. Este não seria o momento de dar responsabilidade governativa ao Chega, ou está assim a AD tão empenhada em focar-se no centro que resta? Vamos por partes. Em primeiro lugar, os portugueses que votaram no Chega são tão portugueses como eu ou como a Nelma. E tenho o maior respeito por todos os eleitores, inclusive por aqueles que votaram no Chega por alguma razão. Então porquê tanta barreira? Não é uma questão... Vamos lá. Ao partido de André Ventura que está a crescer. Deixe-me então só terminar a resposta. Em primeiro lugar, o maior respeito pelos eleitores do Chega, que é mesmo um respeito muito grande. Quem escolheu votar no Chega nestas eleições teve uma razão para o fazer. Sim. Mas não escolheu o Chega para governar. Quem escolheu para governar foi a AD. Portanto, não creio que faça sentido estarmos a olhar para o Chega como uma força que pode governar nesta legislatura ou noutra, quando não tiver ainda resultados para isso. Se algum dia vier a ter... Sim, mas ouça, quantos governos de maioria relativa aconteceram em Portugal e que cumpriram a legislatura? Olhe, vários quando o PSD está na oposição. Porque o PSD teve sempre a maturidade, estando na oposição, de deixar governar quem ganhou as eleições. O que se coloca neste momento não é saber o que é que o PSD vai fazer. A AD ganhou a eleição, saiu reforçada, saiu mais legitimada no seu projeto político e na sua liderança. O que se coloca hoje em cima da mesa é o que é que as oposições vão fazer. Sim, amanhã vão ser responsáveis e deixar governar uma legislatura
aqueles que foram escolhidos pelo povo. A pergunta de outra forma, Hugo Soares. Com o PS certeza. possivelmente já passou para a terceira força política. Veremos quando saírem os resultados dos círculos da Europa e fora da Europa e será ultrapassado pelo Chega, possivelmente. Vamos esperar por esse resultado. Se o crescimento de André Ventura continuar, a AD pode ser a próxima a ser engolida por esse partido que se está a crescer e são aquele crescimento muito rápido que ainda há pouco falávamos, em 6 anos, segunda força política. Não era a altura, repito, de procurar acomodar o Chega do que propriamente lidar com o André Ventura como um caso à parte e a tal garantia do não é não ser mantida? Vamos lá ver. Eu acho que a pergunta, eu percebo a pergunta, mas creio que ela parte mesmo de princípios e pressupostos errados, não me leva a mal. A AD vai a eleições e reforça o seu resultado. Elege mais deputados, tem mais votos, ganha com uma margem incomensuravelmente maior do que ganhou a última eleição. E eu vou colocar o cenário perante os portugueses que eu quero conquistar numa próxima legislatura. Esses votos de quem descontentes votaram no Chega, eu vou colocar o cenário de o Chega poder engolir a AD só porque engoliu o Partido Socialista. Era só mesmo que faltava. Eu não quero engolir o Chega, mas quero conquistar os eleitores do Chega. Eu quero convencer aqueles que votaram no Chega de que têm na AD um porto seguro para as questões da segurança, para os problemas de rendimento, para a regulação da imigração. São várias essas as razões que fizeram com que as pessoas votassem no Chega. Onde foram esquecidos no Algarve durante muitos anos, no Alentejo. São para essas pessoas que nós queremos também governar, para que daqui a 4 anos... Em vez de estarmos a colocar o cenário do Chega poder continuar a engolir o Partido Socialista, estarmos nós a conquistar a confiança desses eleitores. Está a reconhecer que até agora o PSD se esqueceu da população que vota no Chega. Já viu que nós em 11 meses, repito-lhe, não perdemos aparentemente um voto para o Chega, crescemos e conquistamos eleitores, o que significa que os portugueses julgaram os últimos 8 anos do Partido Socialista e que reforçaram a confiança nos nossos 11 meses. Quem governou como nós em 11 meses e reforçou desta maneira, pode almejar dizer que se governarmos 4 anos, nós temos condições para crescer muito mais. Olha, se calhar foi por isso que não nos deixaram governar os 4 anos. Ainda temos a Iniciativa Liberal, que ficou esta campanha toda em banho-maria para uma coligação pós-eleitoral com a AD. Entretanto, o Rui Rocha já descartou essa possibilidade, mas também não tinha o número que a AD precisa. Sobrevalorizaram Rui Rocha, parece-lhe? Não, creio que nem o sobreavaliamos, nem subavaliamos. A Iniciativa Liberal teve o resultado que os portugueses lhe deram. Por isso é que nós não nos ouviu falar sobre isso na campanha eleitoral. Ouviu o Rui Rocha... Não, é verdade. Ouviu o Rui Rocha falar sobre isso na campanha eleitoral. Não ouviu a AD antecipar cenários. Aliás, muitas vezes, os seus jornalistas que estavam... Não, claro que não. Os senhores jornalistas até se zagavam porque o primeiro-ministro candidato não cenarizava. Pois não, por isso mesmo. Porque o respeito final, pela decisão final dos eleitores, deve ser mesmo esse. É evidente que a Iniciativa Liberal tem, do ponto de vista programático, dos princípios e de políticas públicas, muitos pontos convergentes connosco, como tem outros também muito divergentes. Muito divergentes. Nós temos uma ideia de proteção social daqueles que mais precisam, muito mais firme, muito mais afincada da importância do Estado para com aqueles que precisam efetivamente do Estado, que a Iniciativa Liberal não tem. A Iniciativa Liberal, por exemplo, quer privatizar a Caixa Geral de Depósitos, está no seu programa. Nós não queremos privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Quer dizer, há pontos de concordância numa visão que temos em comum, mas há pontos de grande discordância. O que é que eu quero dizer com isto? Não há razão nenhuma aparente para que nem se tenha avaliado de uma maneira nem de outra. Era esperar os resultados. E agora a Nelma pergunta-me, Hugo, mas se para haver estabilidade efetiva em Portugal fosse possível fazer um acordo com a Iniciativa Liberal que permitisse haver uma maioria absoluta no Parlamento, não valia a pena a AD fazer esse esforço de concordância com a Iniciativa Liberal e a Iniciativa Liberal connosco? Claro que valia. A direita, neste momento, tem a maioria de 2/3 no Parlamento e, por isso, desde ontem se tem levantado a questão da possibilidade de uma revisão constitucional sem consultar a esquerda, sem ser necessária esse voto à esquerda. O PSD alinharia nisso, caso o Chega apresente algum tipo de alteração? Não seja preciso consultar o PS. Voltamos a questões de bolha política. As pessoas que nos estão a ouvir, a sério, as pessoas que nos estão a ouvir estão preocupadas se a maioria da direita com a esquerda no Parlamento vai continuar a diminuir os impostos, se vai aumentar rendimentos, se vai continuar a aumentar o complemento solidário para idosos, se vai regular a imigração, se vai garantir e continuar a valorizar as carreiras na administração pública. Não, mas acredite em mim, porque eu tenho profunda convicção do que lhe vou dizer. Ninguém lá fora está preocupado se vai haver uma revisão constitucional. Mas a questão tem sido levantada desde ontem. E devo dizer, nem eu, mas levantada por quem?
Esse é que é o ponto. Não está o PSD também a pensar nisso? Acha que os portugueses estão a pensar se nesta legislatura vai haver uma revisão constitucional ou não? Olha, não estão os portugueses e confesso, nem estou eu. Aquilo que eu quero é, no Parlamento, continuar a suportar um governo que continue a olhar para as pessoas, para os seus problemas e a procurar resolver os seus problemas. Estamos a entrar nos nossos minutos finais. Vamos à composição do governo. O Hugo Soares, grande parte dos ministros foram cabeças de lista nestas legislativas. Foi também uma legitimação dos próprios para continuarem? Creio que foi uma legitimação do governo, isso eu não tenho dúvida. O governo teve a sufrágio, claramente. A escolha do líder da AD em colocar vários ministros, ou quase todos os ministros, como cabeças de lista em todos os distritos, foi um sinal que quis dar ao país, dizendo que o governo está claramente em avaliação. E por isso é que o resultado de ontem deve ser tão mais valorizado relativamente ao governo e à governação e ao seu líder. Se isso significa que todos aqueles que fizeram parte do governo vão ser ou não reconduzidos, é uma pergunta que, deve fazer ao líder da AD e quando isso for indigitado como primeiro-ministro. E como nós estamos tão habituados a que ele escolha à última hora e deixe essas coisas mesmo para o último dia, vamos mesmo ter que esperar. Como e se fica... É verdade. Amanhã o Sr. Presidente... É uma questão de respeito institucional. Nós ganhamos e ganhamos bem a eleição. Deixe-me perguntar-lhe sobre Castro Almeida, que não foi eleito, era cabeça de lista por Porto Alegre, era um dos ministros mais próximos de Luís Montenegro na anterior legislatura. Não voltará porque não foi eleito? Parece-lhe que isso seria... condiciona de alguma forma por não ter conseguido eu não lhe vou falar, evidentemente, sobre a composição do governo. Nem posso, nem sei. Mas devo-lhe dizer que o ministro Castro Almeida fez um extraordinário trabalho no distrito de Porto Alegre, onde nós crescemos muito, mesmo muito, a votação. Infelizmente, não logrou conseguirmos um mandato, mas pode ver que ele subiu em muito a votação, não ficou longe daquilo que era o objetivo. E isso atrever-me a dizer. Eu tenho a certeza absoluta que a escolha dos membros do novo governo não estarão dependentes na cabeça do Primeiro-Ministro por saber que este ou aquele falhou a eleição do deputado. E eu continuo a falar com o líder parlamentar do PSD ou vai para Ministro? Essa é, mais uma vez, uma pergunta que teria que fazer ao Sr. Primeiro-Ministro. Está disponível para qualquer cargo que lhe seja sugerido? Eu estou absolutamente disponível para continuar a fazer o que fiz até agora, com muito orgulho em representar os portugueses na Assembleia da República. Mas também gostava de ser ministro? Ou eu vou repetir. Eu creio que a minha resposta foi... Caso isso lhe seja sugerido. A minha resposta foi muito clara. A escolha do governo cabe, em primeira mão, ao Sr. Primeiro-Ministro, aquele que vier a ser Primeiro-Ministro. Mas a minha resposta, para a Nelma também ficar com a minha resposta, é muito simples. Eu estou inteiramente disponível para continuar a representar os portugueses no Parlamento, na Assembleia da República. E acha que o líder parlamentar neste hemiciclo vai ter dias mais difíceis? Mais difíceis que os que eu tive, não sei se é possível, mas estamos sempre abertos a novos desafios. Está preparado para isso. Para Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, também foi um dos cabeças de lista da AD, vai continuar a ser a proposta? Parece-lhe que é o mais coerente? Não faço ideia. Mais uma vez, a proposta deve ser do Grupo Parlamentar do PSD e, evidentemente, depois de uma decisão do Presidente do PSD. Aquilo que eu lhe posso dizer sobre aquilo que foi a magistratura do Dr. José Pedro Aguiar Branco como líder na Assembleia da República é que eu creio que ele foi uma referência de estabilidade e de bom senso. E por isso só posso cumprimentar por isso. Agora, isto não quer dizer mais do que aquilo que eu estou a dizer. Teresa Moraes também foi muito elogiada, por exemplo. Foi uma extraordinária vice-presidente da Assembleia da República. Também é um nome e fez um grande resultado em Setúbal, como já agora o Dr. José Pedro Aguiar Branco fez em Viana do Castelo. Então, também estavam a votos. Parecem dois bons nomes para levar. Se ficarem no Parlamento, são nomes... Vamos ser diretos. As escolhas, evidentemente, cabem ao Dr. Luís Montenegro. Aquilo que eu posso dizer é que o Dr. José Pedro Aguiar Branco e a Dra. Teresa Moraes... Não, porque depois é o Grupo Parlamentar que propõe, mas eu tive a ocasião de dizer sobre proposta do líder do partido. Aquilo que eu lhe posso dizer é que essas duas pessoas desempenhariam qualquer cargo, olha, no Governo, no Parlamento ou noutro sítio qualquer, tenho a certeza absoluta, com grande responsabilidade e competência política e técnica. E em relação às autárquicas, acha que o resultado deste domingo é extrapolável? Creio que não. Nós, nas eleições autárquicas, os portugueses distinguem muito bem as eleições. Olha, não é por acaso que muitas vezes nas eleições autárquicas... Não, acho que vamos ganhar, como sempre disse. O que eu estou a dizer é uma coisa diferente. Quero ganhar ainda mais do que ganhamos, está a ver? É o contrário. Não põe a coisa pela negativa. Veja, os portugueses distinguem muito bem quantas e quantas vezes elegem um presidente de junta do PS e o presidente da Câmara do PSD no mesmo conselho. Porquê? Porque as autárquicas têm uma componente pessoalizada muito grande. E nós, o esforço que estamos a fazer é para ter as melhores candidaturas em cada conselho, aquelas em que as comunidades possam rever e acreditar. Mas quero lhe dizer também, com muita vontade, o objetivo da AD, no caso do PSD, porque concorre em muitas autarquias sozinho, é mesmo ganhar e ganhar bem as eleições autárquicas. Quando é que confirmam o Carlos Moedas, a Lisboa?
quando o engenheiro Carlos Moedas decidir se é candidato, mas creio que esse também é um daqueles segredos mal guardados, não é? Muito bem. Obrigada, Hugo Soares. Até uma próxima. Obrigado.